Olá pessoal, agora vamos falar um pouquinho do panorama da catálise no Brasil. Então, os tópicos nesse vídeo que serão abordados são o panorama da catálise no Brasil, as principais indústrias, os principais eventos da área. Nessa parte, então, nós vamos abordar um pouquinho sobre esse artigo, intitulado Um Panorama da Catálise no Brasil nos últimos 40 anos. Ele foi publicado em 2017 na revista Química Nova, pela Kátia Guzmão, a Cibele e o Eduardo. São autores muito renomados aqui no Brasil, que trabalham com catálise há muitos e muitos anos. São referências na área mesmo. Então, vamos lá. Os catalisadores. O mercado global de catalisadores, também incluindo a sua regeneração, assim como eu falei no vídeo anterior, lembram da formação do coque, que a gente precisa regenerar esse catalisador também? Ele gira em torno de 25 milhões de dólares em 2014, com uma projeção de crescimento anual de 4% até 2024. Vamos falar sobre os prêmios Nobel de catálise. Em 2001, esses autores, que eu não vou ficar arriscando em falar os nomes, porque posso falar errado os nomes. Então, vocês estão olhando aqui o nomezinho deles, tá? Tá aqui. Então, em 2001, esse camaradinha, ele ganhou um prêmio Nobel em síntese industrial de produtos homoquirais de alto valor agregado para serem aplicados em fragrâncias e fármacos. Em 2005, tivemos outro prêmio Nobel, com uma contribuição da metástase de olefinas aplicadas industrialmente também no setor farmacêutico, em biorefinarias e em polímeros. Então, é tão importante o estudo do mecanismo, o estudo da seleção do melhor catalisador, que ele foi um prêmio Nobel em 2005, especialmente nisso. Em 2007, então, nós temos outro prêmio Nobel, só que agora numa dimensão assim, numa compreensão maior de um processo que já existe, que é a síntese da amônia. Lembra que eu falei no vídeo anterior para vocês que a amônia foi o processo industrial um dos mais revolucionários na história da humanidade. Então, em 2007, esse camaradinho, esse pesquisador, ele ganhou um prêmio Nobel aperfeiçoando, compreendendo melhor como que é a síntese da amônia proposta por Haber-Bosch. Em 2010, então, nós temos outro prêmio Nobel, que foi no desenvolvimento de novos catalisadores, os chamados acoplamentos cruzados por complexo de paládio, extremamente famosos. Então, essa metodologia, ela permitia a formação da ligação carbono-carbono com fragmentos complexos para a construção de moléculas. Lembra que a gente sempre fala, que eu falei no vídeo anterior, da construção de moléculas hidrocarbonetos, né? Que também é uma construção de moléculas, e a sua aplicação, então, inclui a síntese de agroquímicos, ingredientes farmacologicamente ativos e insumos para a indústria eletrônica. Principais periódicos de catálise, temos eles aqui, desde seu fator de impacto, só revistas boas, gente. A visão histórica da catálise no Brasil. Então, nós temos que na década de 60 e 70, nós tivemos a instalação dos primeiros parques industriais de refino de petróleo e petroquímica no Brasil. Temos o primeiro seminário de catálise em 81, que marca, né, o advento da catálise em solo brasileiro mesmo. Temos outros programas, outros congressos. Em 95, então, nós temos a Sociedade Brasileira de Química, formou a divisão de catálise. Então, quando a catálise ela realmente começa a ter a maior significância em termos de estudos. Aqui nós temos, em 97, a fundação da Sociedade Brasileira de Catálise, a SBCat. Vocês podem entrar no site, é um site muito interessante. E vamos falar sobre a catálise na indústria química brasileira. Então, nós temos em solo brasileiro produção de catalisadores. Iniciou-se em 1980 com a Oxiteno Clariant. Os catalisadores eles eram voltados para a geração de hidrogênio e para a oxidação de etileno a óxido de etileno. Então, aqui a gente tem um printzinho da página deles. Gente, entrem nesses sites, leiam, todos eles são muito ricos de informação, é muito interessante, são coisas feitas em solo brasileiro e oportunidades de trabalho para vocês, né? Olha que interessante.
Então, nós temos aqui um site, um print da Clariant, né? Eles mostram aqui que a sua linha de catalisadores possui produtos concebidos para a produção de amônia, metanol, hidrogênio, células combustíveis, gás natural, processos gás para líquido, carvão para líquido, biomassa para líquido. Olha só quantos catalisadores eles fazem. Eles também têm uma tecnologia também para desidrogenação de propano, metanol para propano, para oxidação, hidrogenação, para produção de intermediários de especialidades químicas, tais como álcoois graxos, ácido sulfúrico, formaldeído, anidrido maleico, anidrido fitálico. E também para purificação de gases, purificação de ar e de gases. E a empresa ela chegou num patamar tão grande que eles apresentam know-how para produzir o catalisador que vocês precisam. Aí suponhamos vocês estão lá numa indústria e vocês utilizam o catalisador X. E vocês verificaram que alterar esse catalisador, vocês vão ter uma produção assim de 20, 30% a mais. Então, se vocês não tiverem, porque muitas vezes isso acontece, a maior parte das vezes, na verdade, vocês não vão ter subsídios dentro da própria indústria para produzir uma quantidade muito grande de catalisadores. Então, vocês podem terceirizar esse processo de síntese e vocês vão customizar, vocês vão mandar a receitinha, o que vocês querem, como vocês querem, e a Clariant ela produz esses catalisadores para vocês. Falando também em catalisadores, nós temos a Fábrica Carioca de Catalisadores, a FCC, que ela tem a sua sede lá no Rio de Janeiro. Eu conheci essa fábrica em 2019, eu conheci essa fábrica. A sua construção foi motivada pela interrupção de catalisadores de craqueamento de petróleo à Argentina devido ao conflito das Maldivas em 84. Então eles viram a oportunidade e então ela foi fundada em solo brasileiro pela Petrobras e pela Able Mail, e ela se dedica à produção de catalisadores para refino de petróleo. Aqui a gente tem um print da página. Os catalisadores eles são sempre à base na maior parte das vezes eles são catalisadores à base de zeólitas SM5, que é um aluminosilicato, e essa zeólita ela é ativada. Então, eles utilizam essa zeólita, por exemplo, para aumento da octanagem mínima, octanagem com mínima perda de gasolina. Aqui outro printzinho da página. Falando em catalisadores, nós temos que destacar também os catalisadores automotivos no Brasil. Ela foi iniciada pela Degussa, que agora se chama Umicore, e nós também temos uma grande quantidade de catalisadores feita pela BASF em São Paulo. A Umicore, ela também tem uma unidade de produção de sais de metais nobres, que eles são utilizados como catalisadores ou seus insumos no catalisador automotivo. Aqui a gente tem um print da Umicore. Então, eles têm catalisadores automotivos para controle de emissões, reciclagem de bateria. Muito interessante, gente. Dê uma olhada. Os processos catalíticos, então. Os processos catalíticos que temos aqui, nós temos a produção do fungicida Boscali, que é feita pela BASF, utilizando catalisadores de paládio em solução, que é uma catálise homogênea. Temos também que a Braskem ela faz catalisadores para polimerização, que são feitos para consumo interno, então, ou seja, são catalisadores que fazem polímeros, né, para distribuição interna para os PETs. E desidratação de etanol a etileno e sua conversão em polietileno, que é um polietileno verde, 100% verde, que é um orgulho brasileiro isso, que são realizados na Braskem, numa escala de 200 mil toneladas por ano. Então eles fazem a desidratação do etanol, e esse etanol ele vem a partir da cana. Então nós temos um processo lindo, verde, maravilhoso, que polui muito menos. Então é um orgulho muito grande da Braskem eles fazerem isso em solo brasileiro. Gente, olha, é lindo. Entre no site, dê uma olhada, maravilhoso. Aqui a gente tem só um esqueminha deles lá, do print que eu dei.
que a partir da cana-de-açúcar eles produzem o etanol, a partir do etanol eles produzem o polietileno verde, transformam em produtos, né? E o consumidor ele pode optar então por esse polietileno 100% verde, 100% reciclável. Então nós temos uma redução considerável dos efeitos estufa, tanto pela sua produção, porque veio da cana-de-açúcar, né? E porque ele é 100% reaproveitável. Aqui a gente tem a avaliação da produção científica em catálise no Brasil, então vocês podem ver um aumento exponencial, né? Os centros especializados em catálise do mundo inteiro, temos grandes grupos na Alemanha, Austrália, Argentina, enfim, e também aqui no Brasil. No Brasil, a catálise, o estudo propriamente da catálise, ele se iniciou na década de 70, então é um estudo novo, recente, se vocês forem ver com outras, comparar com outras áreas, né? A catálise homogênea, então, ela se concentrava, né, nas universidades de São Paulo, no COP, né, na UFRJ, no Centros Petrobras. O Brasil hoje não, esse dado é um pouco desatualizados, né? Ele é de 2017, quando foi publicado aquele artigo. Contava com 18 grupos de pesquisas grandes, incluindo o CEMPES, o INPT, o NUCAT, o FRJ, e nós estamos aqui na nossa UTF montando o nosso grupo de pesquisa em catálise e simulação, e também um dia ali, ó, no futuro breve, seremos referências também, certo? Principais eventos da catálise no mundo e no Brasil. Então, um dos maiores que nós teríamos esse ano, esse Vision, que ia acontecer em São Diego, na Califórnia. Ele foi adiado, então, para 2022. É o Congresso Internacional da Catálise. Nós temos outro também, um congresso muito grande, um congresso que eu fui algumas vezes, que é o Congresso Ibero-Americano de Catálise. Ele ia acontecer agora, dia 26 a 28 de outubro de 2020, no México. Nós iríamos, mas, né, foi adiado sem data prevista. Outro congresso muito grande, que eu fui no anterior, 2017, mas eu não fui nesse de 2019, que é o CBCAT, Congresso Brasileiro de Catálise, é o maior nosso aqui do Brasil. Esse foi adiado, ele seria programado, na verdade, em 2021, porque ele é bienal, né? Mas não tem data para acontecer. Uma pena, né? Que todos os eventos estão sendo adiados, né? Como muita coisa na nossa vida, em vida de pandemia, né? Então, gente, nós vamos ter também o 4º encontro da catálise da Regional 2. Esse evento ele vai ser online. Ele vai ocorrer no dia 18 e 19 de março. As inscrições estão abertas. Quem quiser participar ainda dá tempo e ele é gratuito. Muito interessante, tem muitos convidados muito bons e temas muito interessantes também. Quem quiser dar uma conferida, quem quiser participar, tá? Aqui do ladinho, nosso em Apucarana, o ano passado, o professor Fernando Alves, que é o professor de catálise de lá, ele ia fazer o Encontro Regional de Catálise, o 14º ERCAT. Ia acontecer, né, em Apucarana, dias 8 e 9 de maio, mas por conta da pandemia ele também foi adiado. E os professores de lá, eles querem prezar por um encontro síncrono, para que as pessoas possam sentar, conversar, fazer um network, trocar ideias, fazerem parcerias. Então, ele realmente defende para que esse evento ele seja pessoal e não seja assíncrono, né? Mas vamos esperar, uma hora ele vai acontecer. Nós temos também o COBEC, eu coloquei aqui o COBEC, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia Química, porque ele também tem uma sessão só de catálise. Então, catálise é uma das áreas muito recorrentes nesse evento e muito interessante. Ele ia acontecer em Gramado, dia 2 a 6 de maio. Eu não sei que dia que ele foi adiado, mas ele foi adiado para esse ano ainda, mas vamos ver se ele vai acontecer, né, gente? Mas esse eu vou. Esse de Gramado eu vou. Então, vamos ver quando vai ser, né? Referências e muito obrigada!
Qualquer dúvida, estou à disposição nos canais ali embaixo, tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau.